quem puder acompanhar com a sua Bíblia, mas quem também não puder, talvez você esteja no seu trabalho, ouvindo, então preste atenção, porque se você está ouvindo essa palavra que vai ser trazida do céu, como trouxe ao meu coração, alegria ao meu coração, de estar meditando nessa palavra, que está em Mateus capítulo 25. O título da mensagem é esse: o noivo vem aí. Você está pronto? É uma pergunta, irmão, que eu tenho que fazer a mim mesmo todo dia. É uma pergunta que você tem que se fazer todo dia. Eu estou pronto? O noivo vem aí. Será que eu estou pronto? Porque para analisar a nossa vida, ninguém melhor do que nós mesmos, irmão. Nós podemos analisar. Nós temos uma facilidade muito grande de analisar a vida dos outros, mas para analisar a nossa vida, ninguém melhor do que nós mesmos. Ao invés de perdermos tempo de analisar a vida do próximo, a vida do vizinho, venhamos analisar a nossa vida para olhar e ver se estamos prontos para a volta, para a vinda do noivo. E o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 25, ele diz que no versículo 1 até o versículo 13, irmãos, ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa passagem, irmãos, é uma passagem muito conhecida. E eu, meditando nessa palavra, eu falei assim: como o casamento, como a união de uma família, ela é interessante, ela é importantíssima. Nós bem sabemos que o casamento hoje em dia anda muito desvalorizado pelo homem, mas o Senhor, ele tem o mesmo amor, o mesmo prazer pelo casamento, pela união do homem e da mulher. Vou deixar bem claro aqui: a união do homem e da mulher. Foi assim que Deus fez. Então, irmãos, quando eu li esse trecho de novo, essa passagem de novo, eu fiquei me perguntando: Senhor, por quê? Por que o Senhor fez uma comparação entre o reino dos céus com o homem? Como ele fez uma comparação do reino dos céus com o homem? E eu fui procurar saber como era o casamento daquela época. O casamento daquela época, ele era um pouco diferente do que nós conhecemos hoje, ou muito diferente. O casamento daquela época, primeiro, o noivo, ele escolhia a sua noiva, ou seu pai fazia isso, e era feito um contrato com eles, um acordo legal entre o noivo e a família da noiva. Quer dizer, o noivo, ele olhava para uma moça, ela sendo virgem, ela ainda ela não tinha sido prometida a ninguém, e ele ia até ela, e ele se declarava para ela, ele ia até a família da noiva, e se a família da noiva aceitasse, aí sim unia a família do noivo. Era feito um contrato
um acordo legal entre o noivo e a família da noiva. Nesse acordo, ele se comprometia em pagar um dote, quer dizer, o noivo, ele tinha que pagar um valor, o noivo, ele tinha que pagar um preço, que na condição financeira dele tinha que ser um bom preço. Claro que não era feito um acordo numa condição que ele não podia pagar, era feito um acordo na condição que ele podia pagar, mas não qualquer valor, um valor considerável para ele, quer dizer, era feito um sacrifício, o noivo tinha que fazer um sacrifício para poder pagar aquele dote, fazendo assim, ele demonstrando o amor que ele tinha pelaquela mulher, pelaquela moça a qual ele queria se casar. Esse dote, esse preço que ele pagava, demonstrava o amor, o apreço, quer dizer, a importância que aquela moça tinha para ele. Não podia ser a qualquer valor. Assim que o acordo era aceito pela família da noiva, o noivo fazia um breve discurso prometendo à sua noiva que ele iria voltar para buscar. Então eu comecei a entender, eu fui estudar sobre isso um pouco, sobre o casamento judaico da época. No casamento nosso ocidental, a noiva deixa o noivo esperando no altar, esse é o nosso costume. Lá é o contrário, a noiva, ela primeiro era feito um acordo entre a família da noiva, a família da noiva aceitava, então assim ela ficava aguardando, quer dizer, ela tinha que ter um cuidado de aguardar, de se cuidar, de permanecer limpa, de permanecer pura, para a volta do seu noivo que tinha prometido que ia buscá-la. O noivo, ele iria preparar um lugar para que eles pudessem viver. E isso é parecido com nossos tempos de hoje. O noivo, o homem principalmente, ele tem o cuidado de arrumar uma casa, ou de alugar uma casa, ou de comprar uma casa, para que eles possam viver junto, para que eles possam constituir uma família. Nisso era parecido. O noivo, ele tinha naquela época a obrigação de preparar um lugar para que eles pudessem morar, para que eles pudessem viver e assim formar uma família. Pela tradição judaica, a noiva teria que ter sempre uma lâmpada pronta e azeite reserva, para caso do noivo vir à noite. Quer dizer, o noivo, ele não avisava o dia. O noivo, ele não dizia nem o dia e nem a hora que ele iria vir. E aí eu comecei a entender por que Jesus, ele fez essa ilustração, falando que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Claro que as 10 virgens aqui dessa parábola, elas representam toda a igreja na face da terra, quer dizer, cada servo de Deus sobre a face da terra, porque o casamento judaico, ele era feito com uma mulher de cada vez. No caso aqui, no capítulo 25, vem falando de 10 virgens, então vem falando de 10 noivos. E assim representando o noivo como Cristo, que bem sabemos. As virgens, uma dessas virgens, representa hoje, meu irmão, eu e você. E assim como eu falei no princípio, o noivo, ele olhou para nós, assim como o noivo da época, ele olhava para a noiva, ele olhava para uma mulher e fazia-se um contrato. Ele olhava para ela. Assim Cristo olhou para nós. E quem aceitou a Cristo, ele aceitou o acordo de casamento. Quer dizer, eu e você somos noiva do Senhor. Nós aceitamos o contrato. E aquele preço que era pago pelo noivo, era pago à família da noiva, para que ele pudesse demonstrar a importância. Esse preço foi na cruz do Calvário. Cristo, ele pagou o preço por nós, para que nós pudéssemos ser noiva, para que nós pudéssemos fazer parte desse casamento, para que essa aliança fosse feita. Essa importância que era paga naquela época, que não podia ser um valor qualquer, e a palavra de Deus vem dizendo que Cristo pagou um alto preço, preço de cruz. Ele pagou lá na cruz do Calvário, para que pudéssemos hoje ter um relacionamento com Ele, assim, de uma noiva com um noivo, quer dizer, um relacionamento puro, um relacionamento santo com Ele. Então esse preço já foi pago lá na cruz do Calvário.
O acordo que havia de ser feito já foi feito. O pacto já foi feito. E aqui a moça tinha a oportunidade de escolher se casar ou não se casar. E assim como hoje, quantas pessoas ainda não aceitaram a Cristo como Salvador? Quantas pessoas ainda não se tornaram noiva do Senhor? Esse pacto ele foi feito para todos. Note que a parábola é das 10 virgens, são das 10 virgens. Nenhuma delas ficou de fora do acordo. Mas aí é que vem o interessante. Vem a importância da vigilância. A palavra vem nos dizendo que 5 eram loucas e 5 eram sábias. As sábias, as prudentes, elas ficaram apercebidas. Elas tinham que preparar, assim que o acordo era feito entre o noivo e a família da noiva, o papel do enxoval, quer dizer, de toda a roupa, de toda a preparação mais básica, era da noiva. A noiva tinha a obrigação de permanecer com uma lâmpada pronta, azeite reserva, porque naquela época não existia iluminação pública. Então, se o noivo viesse à noite, quando ela iria caminhar naquela escuridão, se a lâmpada dela não tivesse pronta,